bem-vindos a mais um episódio do nosso Classe A Inspira. E o Inspira dessa semana é com o professor Carlos Igor. Prof, o Inspira está nas suas mãos agora, fica à vontade. Bonjour, galera, como estão? Belezete? Bom, hoje nós estamos aqui para falar de um assunto mega top e urgente, que é a questão da crise hídrica no Brasil. O maior problema, talvez, que se encontra em torno da crise hídrica no Brasil, a meu ver, não se deve por um problema de escassez de chuva em si, tá? É muito mais, acredito, por uma questão cultural. O modo com que nós, no Brasil, aprendemos a lidar com a água, ou melhor dizer, será que aprendemos mesmo a lidar com a água da maneira correta, como deveríamos? Porque somos a cultura, né, do tomar banho excessivamente. Olhamos ao nosso redor, águas em abundância, rios em abundância. Isso parece que, queira ou não queira, gerou em nós a noção, a percepção e possivelmente uma percepção falsa de que a água não seria nunca um problema para nós brasileiros. E é sim um problema. Anotei aqui para vocês algumas questões. Né? Um dos maiores problemas que nós temos enfrentado no Brasil por conta dessa crise hídrica se deve ao desperdício de água. Né? Qual o desperdício de água? Para começar, no banho. Quem não gosta de tomar um banho cantando, né? Aqueles que são artistas frustrados como eu, por exemplo, né? Fico lá tomando banho, lembro que eu estou num palco lá arrasando no mundo, né? Fico lá cantando e a água desperdiçando. Já há aí uma possibilidade, pensarmos numa solução para isso. Já que gostamos de cantar durante o banho, por que não pensar numa alternativa de um chuveiro ali econômico, né? Que pontue ali, cronometre ali o tempo de uso da água. A gente se esquece, né? Esquece que tem que parar de gastar água. Vai ali escovar os dentes, deixa a torneira aberta, fazer a barba. Por exemplo, eu estou como um primata, seca que não faço a barba. Quando vai fazer ali, esquece que existe água do planeta. Né? Tem gente que vai tomar banho, tem rio que seca, por quê? Porque a pessoa esquece que tem que fechar a torneira. Enfim, a cultura do mau uso, né? A cultura de um consumo exagerado, exacerbado em torno da água, né? Diminuição do nível de chuvas, sim, isso é um fato. Tem como revidar isso, né? Mas, se houve uma diminuição no nível de chuvas, se nós mudássemos o comportamento frente ao uso da água, fizéssemos um processo de reeducação frente ao uso da água, consequentemente, essa escassez não iria afetar tanto a sociedade. Veja bem, não estou dizendo que isso não afeta, mas se nós aprendêssemos a lidar com a água de um outro modo, consequentemente, essa diminuição não seria um problema tão grave como tem sido agora. O aumento do consumo de água, claro, devido ao crescimento populacional, né? Houve um inchaço populacional, aumentou o número de habitantes, consequentemente haverá o aumento do quê? Do uso de água. Isso é um fato. Só que, se nós tivéssemos movido, né, o entendimento de que eu preciso reeducar-me frente ao uso da água, esse aumento populacional rearranjado, né, de uma certa forma, tivesse crescido na proporção de uma educação escolar e familiar do Estado, das mídias em torno disso, talvez os impactos seriam bem menores, tá? E houve um aumento do quê? Devido ao crescimento populacional, industrial e também da agricultura. Claro, se cresce a população, enxota de gente, as pessoas comem mais. A indústria tem que produzir muita comida, produzir comida. Então, só que para trabalhar nisso, produzir indústria, lidar na questão do agronegócio, precisa-se de muita água, né, para irrigar tudo isso. Então, precisa realmente de uma boa aprendermos, né, reaprendermos a lidar com essa água, porque a população cresce e cresce também a demanda por água, tá? O uso de águas e como lidar, né? É uma medida para tentar solucionar um pouco isso.
na questão do uso de águas residuárias, tratadas, água de reuso. O que quer dizer isso, professor? Aqui uma medida de solução, pensando numa redação, pensando no Enem, que pede uma proposta de intervenção, qual é a forma, né? Já que o povo está usando exageradamente e hoje precisamos arcar com as consequências de tudo isso, uma maneira possível seria lidar com a água de reuso, né? Água de reuso, ou seja, esgoto. Então, esgoto é uma medida que o governo precisa investir mais e nós, enquanto sociedade, também precisamos cobrar em contrapartida essa ação, tá? Do agente que é o Estado. Por quê? As águas tratadas, elas podem ser reutilizadas, né? Elas são devolvidas para a natureza e, consequentemente, nós podemos o quê? Reusar essa água, tá? Claro, vai passar por todo um processo de tratamento, de esgoto, depois novamente ser tratado até chegar nas nossas casas, né? É uma solução muito importante. Mudança de hábitos, uma questão cultural, como eu já coloquei bem de início, né? Precisamos pensar até mesmo em como coletar água em casa, da chuva. Por exemplo, há muitos lugares que até mesmo as questões de calhas já foram alteradas para poder criar ali abastecimento de águas pluviais, né? Para poder o quê? Dar descarga num vaso, lavar o quintal, lavar roupas. São possibilidades e que são coisas que nós precisamos ter como meta para o nosso futuro. Porque a população cresce. O consumo cresce, né? O consumo cresce, as necessidades aumentam em torno da água. Consequentemente, nós precisamos então pensar em medidas possíveis para poder fazer o reuso dessa água, tá? Porque haja produção de água para o planeta, né, gente? O planeta não vai dar conta. Então a gente precisa também ter a nossa atitude ética, um comportamento ético frente à natureza. Como vai dizer Spinoza, a natureza e o ser humano são uma coisa só. Ele ainda coloca Deus e natureza é uma coisa só. Então o que a gente precisa perceber é a nossa grande importância frente à natureza. Nós e a natureza somos um ente só. Então precisamos fazer essa corresponsabilidade com a natureza para que nós possamos realmente ter uma atitude, um comportamento ético frente àquilo que nos abastece, nos sustenta, nos alimenta, que nos mantém vivos. Tá? Não há possibilidade de vida ainda fora da água. Então é necessário nós nos conscientizarmos e, consequentemente, ter essa atitude ética para um bem muito grande à natureza e a todos nós, seres humanos. E pensando aí numa posteridade, o mundo que queremos deixar para o outro. Como dizia Mahatma Gandhi, né? Sê tu a transformação que queres ver no mundo. Sejamos nós a transformação que queremos ver frente ao uso da água. Se eu, Carlos Ziegler, enquanto indivíduo, não repensar, não me reposicionar frente ao uso da água, não adianta eu esperar isso do outro. A atitude ética começa comigo. Tá bem, galera? Então vamos lá. Vamos pesquisar um pouco mais sobre a questão da crise hídrica no Brasil. Há muita coisa aí. Esse Inspira literalmente para inspirá-los a perceber a necessidade de olhar para a crise hídrica brasileira. Tá? Perceber que é um assunto que toca a todos nós e precisamos ser sensíveis a essa questão que nos afeta. E tem que ser uma afetação que nos atravessa e marca a necessidade de olhar com muito mais carinho, né, com muito mais comprometimento ético frente a isso que a qual todos nós estamos envolvidos. Anderson X, beijocas, até a próxima, galera!